Oi, gente, estamos aqui hoje mais uma vez para compartilhar histórias de sucesso aqui na Sorrix. Então, o podcast Fala Sorrix, estamos aí partindo para o 7º episódio. E hoje eu tô com um reforço. Seja bem-vinda, Thaisa. Muito obrigada, tô muito feliz. Thaisa é a nossa consultora de expansão, tá ali na linha de frente também para apresentar o modelo de negócio da Sorrix. E hoje a gente está com o objetivo aqui de transferir, de compartilhar com vocês um case interessantíssimo que a gente tem na rede. É uma dupla da faculdade, então elas começaram, já tiveram uma energia lá atrás, quando elas iniciaram ali a graduação, e são inseparáveis. Tiveram sucesso ali na graduação, na formação, e agora elas estão construindo o legado delas aqui na Sorrix. Sejam bem-vindas, doutora Thalita, doutora Marília. Preparadas para essa manhã? Sim. Bora! Ansiosas? Muito. Demais. A gente já sabe do desafio, né, de trazer elas, até porque 2 unidades aí ativa todo vapor, mas o intuito é para a gente mostrar realmente a trajetória de vocês desde lá de 2020, na Sorrix, os perrengues que ninguém conta, né, os bastidores, mas também o mérito e todo o sucesso que vocês vêm alcançando aí, junto aí com a Sorrix, tá? Primeiro a gente vai começar, né, Thaisa, para perguntar sobre a história de vocês, antes da odontologia. Então, dá para a gente ir dividindo aí. E aí, a gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo, bem leve aí nessa manhã para compartilhar para todos que é possível vocês serem dentistas e também terem aí sucesso no empreendedorismo. Sim, primeiramente, muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar contando um pouquinho aqui da nossa história. Bom, antes da odontologia, né, eu não consegue até separar, né, o antes e depois, que é tanto tempo vivendo isso. Vocês já se conheciam ou não? Foi na faculdade mesmo? Foi na faculdade. Que legal. No trote, descendo a rampa. Meu Deus. Olhei, ela olhou pra mim, a gente, oi, tudo bem? Já começou? Já começou. Quem diria, né? Foi. A grande maioria das duplas, né, porque formam-se duplas para atendimento, se desfizeram e a gente se manteve ali até o final. E a gente sempre compartilhava isso de querer ter algo, de como seria o pós-faculdade, né, que é um baque quando você se forma mesmo. E a gente já tinha essa vontade, né, de abrir algo, de fazer do nosso jeito, do jeito que a gente realmente gostaria que acontecesse. E aí depois que a gente foi buscar isso. Mas antes da odontologia, realmente foi toda essa época, né, de colégio, época de adolescência, onde eu tinha esse desejo da formação na área da saúde e encontrei ali na odontologia aquilo que eu desejava. Sua família tem alguém dentista ou não? Não, na época não tinha, assim, quando eu realmente decidi. Eu sempre quis algo da saúde, que foi algo que eu sempre tinha certo na minha cabeça, pensava medicina, enfermagem, físio, e aí eu realmente encontrei na odontologia aquilo que eu desejava. Que legal. E você, doutora? Bom, Marília? O meu também, não tenho ninguém dentista na família. E aí, desde criança, sempre tive esse sonho. Sou canhota, então assim, gente, eu não tinha dom nenhum para isso, mas fui. Aí, com 16 anos, eu entrei na faculdade, terminei o ensino médio e já foi entrei. direto na odonto? Fui direto, que legal. E aí, foram 4 anos e meio? 4 anos e meio de faculdade. E ali vocês formaram dupla na faculdade, inseparáveis, desde então, desde o trote que você falou. O trote foi até o final. Foi um trote que depois do trote que teve o nosso, não pôde mais, né? Verdade. Porque foi um negócio... Nossa, de tão intenso que foi. Foi. E aí, a gente, já no primeiro dia, a gente já começou a conversar e tal, e sentamos juntas. Já teve sinergia ali desde o início. E aí, então, todos os anos, os 4 anos e meio, a gente permaneceu juntas. E de onde veio o interesse de investir na Sorrix? Bom, muita coisa. Falando por mim, assim, eu sempre fui muito sonhadora, né? Então, eu sempre quis ter algo para mim. Então, eu fiz odonto, eu amo odonto, mas eu não me via atendendo todos os dias por 30, 40 anos. Sim. E aí eu sempre falo que a gente cria as oportunidades na vida, né? Exatamente. Então, a gente se formou, cada uma numa clínica, atendendo, e aí teve um dia que a gente foi almoçar. E aí eu falei, nossa, queria tanto abrir uma clínica,
E ela também. Ela falou, ai, mas será? Porque não tinha. Então, não veio isso da faculdade, foi depois. A gente, assim, queria, mas a gente só concretizou isso, essa conversa já formada, tudo, né? E aí, ali, a gente plantou uma sementinha. E depois desse momento, a gente correu atrás. Depois de quanto tempo de formado que já veio esse projeto? A gente já estava com uns 3 anos. Uns 3 anos, já tinha um pouco de maturidade em Já. questão de atendimento. Já Sim, viram ali a linha de já. frente. Vamos falar assim de uma cultura de consultório mesmo. Sim. Das 8 da manhã às 5 da tarde, Com ou até certeza. mais, Até estendendo. mais. Foi extremamente importante, né? Porque quando a gente formou, a gente foi trabalhar para os outros, né? Em outras clínicas. E ali a gente viu o que nós gostaríamos de fazer com a nossa, né? Então, Sim. você vai somando coisas que você vai falando, nossa, isso aqui é legal, poxa, isso aqui não é tão legal. Então, quando a gente sentou, a gente falou, nossa, eu tô cansada disso, tô cansada daquilo. Aí ela também. E ali a gente pensou, imagina o nosso, né? Como que nós iríamos fazer? A gente poderia fazer do jeitinho que nós gostamos mesmo de atender, de organização. Então, foi extremamente, assim, válido ter trabalhado para outras pessoas, a experiência, você O pegar... amadurecimento, né, tá? E prática, né, também. Porque pra gente realmente conseguir também, além de lidar com a administração, também tem as questões clínicas, né? Sim, Então, que é muito isso importante. Extremamente importante. O atendimento humanizado na área da saúde em si, eu acredito que ele é essencial para quem investe, para quem busca esse tipo de tratamento. Até porque a gente está lidando com pessoas. E são expectativas, emoções. Tudo você vai impactar ali. Então, na hora que a pessoa senta na cadeira, o que eu posso fazer por ela hoje, né? Desde uma pequena limpeza, restauração, até um tratamento mais complexo, né? Hoje a gente vê muito notícias, né, sobre faturamento, sobre engajamento, sobre crescimento, mas aqui na Sorrix a gente sabe que vocês conseguem manter um padrão de atendimento, manter uma odontologia humanizada de qualidade e também o principal, né, vocês terem segurança no negócio e o retorno de vocês, né? Sim. Mas vamos voltar um pouquinho lá em 2020, que eu lembro de vocês quando vocês chegaram. Na fase de implantação, na parte de projetos. Na época era a Viviane que seguiu com vocês. Isso, Foi visitar o ponto, né? Depois de todo esse processo aí, o que vocês mais aprenderam ali na parte de obras? Nossa, foi um sufoco. Foi. Muito. É porque a gente, né, assim... não tem noção, né, de obra, do cano de não sei o quê, do gesso e tal. Então, quando a gente foi para essa parte da obra, fazer as listas, né, de compra, material, e conversar com o pedreiro, essas coisas, a gente ficava perdidinha. Nossa, foi... Mas depois, assim, a gente começou a ver o que realmente poderia ter encurtado o caminho, né, coisas que a gente poderia ter tido mais facilidade, né? Malícia também, Malícia, né? Porque ali a gente caiu de paraquedas. A gente não tinha noção de nada. Então, ele chegava, o cano ali... Falava, pode ser ali em cima, não sei. E aí, um monte de coisa burocrática, papel... E aí, a gente tava meio doida. Então, hoje, com tudo que a gente viveu, hoje a gente tem uma outra visão. Então, de obra, de tudo. Porque antes a gente chegou lá e falou, e agora? Era muita informação. E aí a gente vivendo. E a gente tem um direcionamento também ali na parte de obras, né? Vocês recebem o manual de implantação. Recebemos. Vocês recebem ali o direcionamento da parte de projetos. Mas a linha de frente, realmente, isso já é um grande aprendizado para vocês. Que sai de uma formação técnica e agora vamos colocar a mão na massa mesmo pra gente construir o nosso sonho. Mas é muito gratificante a gente ver 3 anos depois... Tudo que vocês passaram, tudo que vocês vêm construindo e a maturidade que vocês estão hoje no negócio. Sim. E diante disso, eu queria saber, né? A gente sabe que o empreendedorismo é muito desafiador. Então, no primeiro ano de vocês, quando vocês começaram, assim, né? Ali na unidade de Mogi, como que foi esse primeiro ano? Meu Deus. Foi muito difícil, tá? Assim, primeiro que a gente não tinha maturidade do negócio. Então, assim, a gente é muito nova de idade também. Então, assim, a gente abriu a clínica porque a gente é muito sonhadora, porque a gente vai atrás, a gente faz acontecer. E só vivendo para você aprender. Então, o primeiro ano foi muito difícil. Foi muita cabeçada, murro. A gente falava, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tem que passar por isso.
É um processo que faz parte. Exatamente. O amadurecimento ali, né? Não desiste, não para, que vai dar certo. Só que você precisa ali passar por isso mesmo, né? Crescendo, errando, aprendendo, ajustando ali alguns pontos, conversando com a franquia, indo Letícia, Viviane, todo mundo, dando suporte para que a gente consiga enxergar e falar, olha, tá dando certo. Mas tudo tem um tempo. E esse tempo a gente tem que ter paciência também para isso, né? E o suporte da franquia facilitou isso tudo para vocês? Com certeza, né? No primeiro ano, principalmente. Sim. É que é uma bagagem, né? Então, é atender, é a questão de administração, gestão, vendas, metas. É muita coisa, assim, ao mesmo tempo. Não é só sobre odontologia. Então, assim, odontologia pra gente ali era fichinha, né? Era pequeno. Então, aprender o sistema, vendas, técnicas de vendas, equipe, admissão, parte de contabilidade. Tudo isso, assim, foi uma coisa que a gente ficou até baqueada. E aos poucos, né, vocês iam, calma, vai por aqui, vai por ali. A gente ficava naquele desespero, não tá dando. E aos poucos foi crescendo e a gente foi amadurecendo, vendo os pontos onde também a gente estava errando. E isso também foi muito importante, a gente conseguir se enxergar, né? Detalhe, né? Só cortando ela rapidinho. Ela tá falando que não tá dando certo, mas elas estavam já faturando. E lembrando que a gente abriu na pandemia, né? Sim. Então, nós fizemos o contrato com a Sorrix, deu 2 meses, foi quando deu o boom da pandemia. Ninguém podia fazer obra, então a gente teve que fazer tudo fechado. Teve esse desafio ainda. Nós ficamos meses fazendo, porque não podia nem entregar na rua material, tinha que fazer de porta fechada, sabe? Umas coisas, foi bem complicado. E aí quando nós inauguramos ainda era pandemia, vários comércios fechados, mas foi assim uma superação e foi, graças a Deus, foi tudo muito bom. Que primeiro ano emocionante, né? Foi uma montanha-russa. Dá pra dizer até que o quê? Nesse primeiro ano, vocês ganharam pelo menos uns 3 anos a mais de bagagem, né? Com todos esses desafios à frente. Foi importante para que a gente passasse por muitas coisas, para que a gente conseguisse se fortalecer, né? Então, a gente ter essa maturidade, não se deslumbrar, tá sempre com o pé no chão. Isso foi muito importante. Então, é um desafio, né? Graças a Deus a gente conseguiu passar. E hoje a gente tá aí muito mais tranquila, né? Hoje a gente pega o problema e a gente fala, ok, a gente precisa resolver. Antes a gente pegava e se desesperava. Não, a gente olhava pra outra e falava, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus! Ligava pra todo mundo. Nossa. Mandava e aí a gente levava uma minutos. vida pra poder resolver. Hoje em dia a gente fala, aconteceu isso? Não, tá bom, vamos resolver. Ponto final, né? Antes a gente ficava mas aí tudo isso é um amadurecimento mesmo, né? Eu vejo vocês falando e eu vejo a história de vocês. É um filme que vai passando mesmo, né? Até porque a Thaís, ela já vai começar a ter esse feeling também porque é ela que é responsável por apresentar todos os benefícios, mostrar a segurança. Sim. E aí, quando a gente vê um sonho, né? Porque para vocês também é um sonho de vida. Praticamente nasceu um filho. Vamos acompanhar esse filho aqui. A gente também comemora lá. E aí eu vejo o quanto o processo que vocês falaram, quanto uma padronização dentro do negócio, ele é importante. Sim. Porque vocês tinham a reação. A gente fala do empreendedorismo sempre. Acordo todos os dias. Qual o problema que eu tenho para resolver hoje? O que depende de mim e o que eu preciso acompanhar, que são terceiros, né? Mas o quanto a padronização, ela facilitou para vocês também? Muito, muito. Porque, assim, é algo que a gente tem para onde correr. Né? Sim. Então, quando você tá ali sozinho, sem a franquia, era isso que a gente comentava muito, né? Antes de abrir. A gente pensou na possibilidade de abrir um consultório mesmo, particular, algo nesse sentido. Mas ter a franquia é algo que te traz uma tranquilidade. Sim. Não que vocês vão estar ali, né? Assim, olha, gente, eu vou passar ali junto com vocês. Mas vocês ensinam, né? A melhor tática pra gente conseguir resolver aquilo. Pra gente conseguir chegar num objetivo. Sim. Então, isso ajudou muito a gente. Apesar, às vezes, a gente era teimosa. Ficava, mas acho que faz parte também. Acho que a maioria dos franqueados tem esse período que bate de frente. Ai, não, mas eu quero fazer desse jeito. E aí, não, mas faz desse. Não, mas eu quero do outro. Aí você faz, aí você vê que não dá certo. Bate cabeça. E aí você percebe que
o modelo de negócio ele é testado Isso. e ele dá certo, Sim, né? Exatamente. Tudo tem uma vantagem Sim. e uma desvantagem na vida, né? Sem dúvida. Mas se você entrou, segue. Segue que vai dar certo. Exatamente. Hoje a gente tem uma referência, que é o Dr. André Tosi, que é o CEO da Sim. Sorrix, que ele é dentista. Inclusive, ele já veio aqui no podcast falar sobre a missão dele na odontologia. E ele queria sair realmente do convencional, de consultório, de oferecer a acessibilidade para toda a população, né? E isso acontece muito. Então, padrão, método, porque tudo que tinha que dar de errado já deu lá atrás, né? E hoje eu vejo que ele tem as atualizações, né? Ele também sempre está ali buscando melhor para a rede, melhor para a Sorrix. Mas ele já também sabe, esse caminho aqui que geralmente ele quer percorrer, eu sei que não vai, porque eu já dei cabeçada. E reduz tempo, não reduz? Muito. Nossa. Então, assim, é algo que ele já passou, já foi estudado, já foi analisado. E a gente, muitas vezes, tem isso, né? De querer, não, acho que não é assim. Mas realmente faz toda a diferença. Sim. Quando você segue corretamente o método, você segue o que foi ensinado nos treinamentos, o resultado na certa. É ter paciência, porque realmente Paciência. E é um desafio. Então, todos os dias, você colocar aquilo em prática, porque a gente ouve ali na teoria, vocês ensinando, aí a gente vai levar para a clínica para colocar em prática. É desafiador, mas realmente foi muito recompensador. Sim. E aí, qual que é o benefício hoje, né? Porque hoje vocês estão com 2 unidades. Sei que vocês se organizaram ali na gestão, mas qual que é o benefício para vocês também para seguir um método de trabalho? Até mesmo para o time de vocês. Olha, a questão de equipe foi, nossa, totalmente, foi uma mudança enorme que a gente teve do início para hoje, né? Então, eu lembro que você sempre falava, meninas, o problema é a equipe, né? Vocês têm que firmar a equipe. E quando a gente teve esse olhar, a gente conseguiu ver aonde nós estávamos errando, entender que as pessoas, elas têm as suas limitações, seus pontos positivos, negativos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ensinar, né? Sim. Ter a paciência de você ir moldando essas pessoas. Então, quando a gente começou a entender isso e ter calma, porque isso leva tempo, a gente conseguiu ver os resultados. Então, a formação da equipe, ela foi essencial. É tudo. Em tudo. Tudo. A gente não consegue nada sozinha, né? Então, a gente precisa deles. É muita coisa, não é? É muita coisa. Então, parar, ensinar do jeito que tem que ser, corrigir, conversar. E, então, foi uma mudança, assim, essa questão de gestão mesmo, né? De você conseguir moldar uma pessoa foi essencial pra gente. Porque equipe é tudo, né? E assim, desde o começo vocês já falam sobre isso. Sim. Gente, tem a recepção, comercial. E muitas vezes a gente acabava... mas não, que vou responder o Facebook. Olhando números, né? E aí, Aí são gastos para clínica. Isso, exatamente. A gente falou muito isso, né? Tem que explorar, tem que ir atrás, né? Motivar, engajar. Eu acho que o principal é engajar a equipe. E aí a gente entendeu que sem eles... a gente não consegue nada e aí a gente não enxerga o negócio de cima, né? Porque uma equipe bem treinada é tudo, né? Ali, lado a lado, vestindo a camisa, vibrando a cada venda. Então, equipe é tudo. Se você não tem braços, você não chega em nenhum lugar. Cada um entendeu o seu papel, né? Cada um Saber entendeu que o seu cada papel papel ali, desde a recepção, é muito consultoria comercial, importante. é importante para manter tudo funcionando, né? Em sinergia mesmo. Sim. E precisa ter. Hoje é normal quando tem uma inauguração, até mesmo a gente vê de fora, né? Vamos sair um pouco aqui da Sorrix, mas a gente vê de fora. A gente vê lá o dono, o empresário, fazendo um papel que era para ter um colaborador ali. E a gente pensa, essa hora você ganha mais dinheiro, a sua hora era mais valiosa, desenvolvendo a sua equipe ou você absorvendo, centralizando tudo, né? E aí não dá conta mesmo, né? Não, você não aguenta, né? Você não aguenta, que é muita coisa para você resolver. E assim, a longo prazo, isso não dura muito tempo. Porque você não aguenta toda a pressão, todo o dia a dia ali. Então, você precisa delegar para os seus funcionários certinho, né? Porque senão... E tem a questão de você não executar com excelência por querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Muito, porque... são muitas coisas, né? E para você realmente ter um atendimento onde você vai conseguir trazer também um pós, né? E com excelência de marcação, tudo bem organizado. Então, você precisa ter uma equipe muito bem, assim, treinada, alinhada.
E aí, quando você se coloca para fazer, realmente não tem como. Você pode se calar 24 horas, você vai enlouquecer, não vai dar. E o legal é que dentro da Sorrix, a gente já começa a estratégia lá atrás, né? Identidade visual diferenciada, porque a gente já está pensando na experiência do cliente. Então, primeiro contato, como que você vai abordar esse cliente? Quais são as melhores práticas? Então, o que vocês falaram aqui, a importância da Sorrix também investir na questão de desenvolvimento. A gente tem uma grade de desenvolvimento. Então, tudo isso, os seus colaboradores já recebem atualizações técnicas de atendimento. Porque concorrência hoje todo mundo tem. O que destaca na decisão de compra do consumidor? Nós somos consumidoras, né? O atendimento. Mas antes do atendimento, tem o visual. Então, a gente já conquista ali. Então, a ideia realmente da identidade visual da Sorrix, o que é? Primeiro impacto. Aquelas pessoas, principalmente, que ainda têm medo de dentista. Então, eles já sentem um conforto ali. Falam, nossa, que clínica diferenciada, né? Aquele consultório tudo branco, que lembra hospital, né? Sim. E eu tive um caso muito Roxinho bacana. Também, vocês também foram... O roxo. Veio uma paciente, avaliação. Ela e o marido, implante, queriam ver implante. E ela veio por conta que ela ama a cor roxa. É estratégica a cor roxa, hein? Eu não acreditava muito nisso, viu? Mas ela veio por conta que ela olhou lá e falou, nossa, adorei roxo, eu amo roxo, é a minha cor preferida. Ela levou o marido, ele que precisava de implante, fecharam por conta da cor do roxo. É claro que o atendimento conta muito, a gente simpática, mas o que antes, chamou a atenção dela foi o roxinho. Dessa forma, né? Dessa forma. E ela contando. Né? Quando a gente foi escolher também a franquia. Verdade. A gente ia para uma outra opção, né? Na verdade. Vamos contar a história, então. Na verdade, já tava até com um contrato feito com uma Olha outra aí. franquia. Fora do estado de São Paulo. Fazendo reunião. Fazendo reunião. E aí, um dia eu peguei e falei... Eu comentando, fui conversando com meu irmão. Ele comentou, nossa, mas fora do estado, né? E aí, a gente começou a pesquisar e viu o design todo roxinho e tal. Falei, ai, que bonitinho! Na verdade, vamos contar o real. Tava tudo quase certo. Sim. E essa daqui, que... Aí a gente tava quase assinando esse contrato. Aí ela me liga. Oi, Má. Aí, oi, tudo bem? Ela, então, eu vi aqui uma clínica, Sorrix, roxinha e tal. Para com isso. Já tá tudo Para com isso, né? Eu falei, para de ser louca, você vai me deixar doida. Foi mesmo. E aí eu falei, mas pensa, né? Olha, é aqui do lado. Eu já tinha uma conhecida, né? A doutora Michele, que também já tinha. Então, fui conversar com ela também. E aí, quando a gente marcou a reunião, eu falei, só vamos fazer a reunião, então. E eu, ó... Só pra conhecer. E ela pé da vida comigo. Pode falar palavrão, né? Eu puta mesmo lá em casa. Ai, não acredito! Já tá tudo pronto! O contrato no e-mail. Passagem, a gente tinha comprado passagem para Porto Alegre, porque a franquia é de Porto Alegre. Sim. E a gente ia dia 23 de dezembro. Acho que era alguma coisa assim, né? Olha, vocês tinham um propósito na Sorrix. A gente tinha comprado passagem aérea. Aí ela me vem com essa ligação. Foi. Aí eu falei, aí eu fui meio... Aí ela falou, acho que a Marília ficou brava. Aí eu falei, tá bom, então, vamos conversar. Aí quando a gente conversou... Aí a gente conversou, aí nós terminamos a reunião, aí eu ia ansiosa pela resposta dela, né? Aí ela mandou, é essa, tô sentindo que é essa. Maravilha. Aí vai a gente lá conversar com a outra franquia. Ai, cara, a gente é meio doida, né? Aí a gente falou que, tipo, por conta de ser perto, tudo, da né? distância elas também, também foram extremamente simpáticas e tudo mais. Mas seria muito longe, muito distante, aí... Elas, não, a gente entende, sucesso, tudo. Aí desfizemos o grupo, aí o grupo lá desativado. Aí fechamos. Aí fomos na reunião presencial, porque a gente tinha feito só online. Sim. Aí fomos na presencial, aí foi quando a gente foi recebida pelo Dr. André, que foi um amor, que parecia que pegou a gente no colo, assim. E a gente, com aquele frio na barriga, aquele acolhimento de vocês foi total diferença, porque dá muito medo. A gente super nova... sem experiência. Então, aquele acolhimento foi realmente
o ponto que a gente precisava. É e verdade. aí ela vestiu a camisa roxa. Que legal. Eu que tô à frente, assim, da expansão, eu sempre ressalto isso, né, pros futuros franqueados, que a Sorrix, ela tem essa função realmente de abraçar o franqueado ali, de estar perto, né, de você ter uma disponibilidade de você ligar ali pro escritório, né, e a equipe toda se envolve, desde da gerente de expansão, gerente de operação. Então, não é um problema ali isolado de um departamento, né? Todos nós. E aí, já resolveu? Ai, como é que ficou o caso? Todo mundo, né? Isso é extremamente importante, como você falou, né? Recém-formadas, idade. Então, trazer muito novas, né? Essa aproximação faz total diferença no negócio, né? Mas vem mudando também. A gente tem ali nosso perfil dos franqueados, recém-formados, porque tem essa sede que vocês têm, né? Tem essa energia de levar para a população mesmo uma odontologia de qualidade. Estrutura pronta, estrutura montada, né? E aí, como que os pacientes chegam até a clínica? Meu Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de marketing digital. Eu vou ser bem sincera, assim, em clínico odontológico, eu era muito leiga nisso. Sim. Então, aí, se não fosse o marketing, toda essa estrutura, esse padrão, não sei o que seria da clínica, né? Sim. Então... Porque existia, né, antes, aquela coisa de indicação, sim, boca a boca, né? Que ainda existe, é bem forte. Sim, né? Da questão de consultório, sim. Isso. Hoje, assim, existe, mas é bem menos, né? Sim. Então, as pessoas darem oportunidade para o marketing digital... E aí eu lembro que vocês explicando, e vocês também disseram, vocês também chegaram aqui por conta disso. Sim, porque a gente viu o anúncio, né? Exatamente. Porque nós estávamos procurando. E quando a gente começou a entender sobre esse mundo, foi algo que abriu muito a mente. Realmente é algo diferencial. Não tem como você não investir nisso e você não ter um resultado certo. Você colocando todas as metodologias, como a franquia ensina... das conversas, como conversar, como responder, o tempo. Por isso que é a necessidade de ter uma pessoa específica para isso. Então, quando eu lembro o nosso primeiro contrato, quando nós iniciamos lá em Mogi, o nosso paciente... Foi do marketing? O Luiz foi, acho que da rua. Eu acho da que foi rua. da rua. E aí a primeira vez eu falei, nossa, meu Deus, ele veio e já fechou. Não acredito. Tipo, a gente ficava assim, nossa, cada venda assim, era uma vibração, uma alegria. A gente falava, nossa, não acredito. E aí depois, quando começou a vir o pessoal do marketing digital, e aí a gente começou a movimentar muito o Insta. Então, as pessoas vinham procurando a gente. Hoje elas são referência, Thaisa, no Instagram. E aí, todos os franqueados pegam a referência delas. Dá certo mesmo, eles não estavam mentindo. E o que é legal, que você viu tanto que dava certo, que a gente viu que você começou a dar os seus próprios passos, né? De fazer a criação do seu próprio conteúdo e entender a importância, né? Do orgânico mesmo para sua clínica. De mostrar você, né? Olha, eu que estou à frente, né? Doutora Marília, né? Então, você foi criando ali uma pessoalidade mesmo, né? Porque a gente deu a nossa carinha, né? Sim, então, sim. Assim... Eles olham, aí eles falam, ai, a doutora, e comenta. Eu vim por você, viu? Porque eu olhei o vídeo e aí senti coisa boa. Então, a gente fala, nossa... Jura? Deu certo! Legal. Cultura comercial. Sim. Isso é um dos pilares ali do modelo de negócio da Sorrix. Então, a Sorrix, ela sabe como conectar clientes, pacientes, né? Até a gente também vira amigo, não vira? Vocês não recebem presente lá na clínica? Sim. Então, isso para um negócio, ele faz total diferença. Imagina, vocês recém-formadas, saindo da faculdade, depois de 2, 3 anos, tinham um sonho, mas como a gente vai concretizar? Pensando na obra, pensando nessa estratégia de visual. Então, o paciente passou porque gosta do roxo, porque sai totalmente de uma questão de odontologia. Não é sobre odontologia, igual a Thaisa comentou, né? Sim. E ali na Sorrix, eu vejo que o Dr. André ele não mede esforços para investir em marketing, em campanhas. A gente tá aí agora com o novo garoto propaganda, Raul Gil, né, Thaisa? Incrível, gente. Não, tudo. A campanha tá ao máximo, eu tô ansiosa já, a gente vai sair daqui. Eu quero conhecer o Raul Gil, gente. O material está excepcional. Incrível, então, porque a gente sabe, né, que essa conexão ali da estratégia do marketing para vocês faz total diferença. E aí a gente vê franqueadas engajadas como elas, que aproveitam, usufruem realmente de toda essa estratégia.
e o faturamento de vocês ali, a média, né? Então, qual que foi a vantagem para vocês também de entrar no modelo que um dos pilares é a cultura comercial, que era algo para vocês que... Vendas, né? Assim, na faculdade a gente não aprende isso, Sim. né? A gente aprende a ser dentistas, ok. Sim. Mas você precisa se vender todos os dias, em qualquer área Sim. da sua vida, né? Então, assim, essa cultura comercial, ela é muito importante porque é o fluxo principal dentro da clínica, né? Então, assim, você ter ali toda essa captação de paciente, né? Você agendar certinho, você confirmar, você ter presença, você ter, tipo, avaliação. Então, tudo isso é muito importante para que você tenha resultados, né? Então, assim, essa cultura comercial, ela é muito forte, ela tem que ser muito forte todos os dias. O time ali, né? Então... É o funil de vendas, né? É o método que a gente utiliza, né? Então, assim, desde quando vocês ensinaram, Sim. no começo pra gente era assim, meu Deus, como a gente alcança esse número, essa quantidade de agendamento, essa quantidade de presença. E aí, quando a gente conseguiu a primeira vez, a gente falou, é isso, é desse jeito que a gente tem que fazer, funciona. É o fluxo ali, né? E foi o tempo de vocês, né? Sim. Foi o processo, o que a gente fala também. Hoje a gente tem diversas histórias e cases para contar dentro da franquia. Franqueado que já bate meta no primeiro mês. Franqueado que não precisa colocar capital de giro já logo no primeiro mês. Sim. Tem franqueados que distanciam um pouco isso, né? Mas a gente sabe que é o tempo de vocês, o processo, ele faz total diferença. E isso é intransferível, né? Não tem como eu falar para você. A gente fala, aí você fala, não é possível que dê certo. Mas a gente precisa que vocês passem por isso para que vocês sintam realmente ali na pele. E a gente sabe que o mérito é todo de vocês, que a dedicação tá ali na frente. Dentista de sucesso hoje, que quer ter uma clínica, que quer oferecer, né, uma odontologia, ganhar espaço ali, ser referência na região. Quais são os pilares para vocês hoje dentro do negócio? Para que vocês sejam referência e também ofereçam uma odontologia de qualidade e, fechando aqui, tenham um negócio aí seguro. Bom, primeiro, né, simpatia. Eu acho que tem que ser simpático, né? Acho que isso é fundamental. Sim. Ali que fica com cara feia, não é muito ali de, né, empático, não vira. Então, você tem que ser simpático. Segundo ponto que eu acho legal, né, você ali ter toda essa equipe que traga esses pacientes para você. Sim. E atendimento personalizado. Então, acho que são 3 pontos muito essenciais dentro da clínica. Simpatia, equipe comercial e também essa parte. A questão, assim, de atendimento é o que vai realmente dizer... essencial mesmo. Assim, tudo ali, né, na clínica. Então, quando a gente segue todos os pilares, quando a gente segue o funil... Então, tudo isso que a franquia, ela passa pra gente, né? É algo que, se eu pudesse falar hoje para um recém-formado que quer realmente abrir, procure mesmo uma franquia que vai te orientar e vai te dar ali os passos, né? Que mais você seguro tem que também, né? Muito mais seguro, você tem para alguém ali para pedir uma opinião, para ter esse respaldo. E assim, o que pra gente, né, se priorizou foi muito essa questão de atendimento humanizado. Então, você olhar nos olhos, você entender a dor do paciente, você se conectar, você falar de coisas aleatórias, a não ser somente sobre o dente ali, né? Você falar mesmo sobre a vida da pessoa, sobre você entender o que passa por trás. Ela não deixou o sorriso dela chegar daquele jeito porque ela quis. Sim. Foi várias coisas que aconteceram na vida dela. Quando a gente entendeu que a venda é muito essa conexão, essa confiança, esse olho no olho, aí as coisas começaram a ser totalmente diferentes, né? E aí depois a gente tem o pós. Então, você ter uma equipe, né, de dentistas que vão entregar aquilo tudo que você vendeu para aquele paciente. Sim. E o atendimento, né? Você se sentir acolhido. Então, você chega num lugar e aí tá todo mundo, como a Marília falou, de cara feia, já desanima. Desde a recepção ali, né? Que é a porta de entrada. Que é aquilo que a gente comentou, né? Vocês optaram, trocaram ali em cima da hora por uma outra franquia, né?
justamente por ter sentido isso, né? Vocês foram até a empresa, o CEO da empresa acolheu vocês, conversou, o que trouxe a segurança para vocês. Então, hoje vocês acreditam que é o mesmo que mantém o paciente de vocês dentro da clínica, né? É assim, pessoas compram de pessoas, né? Então, quando você cria um vínculo ali com aquele paciente, a venda ela sai automaticamente. Você entender o perfil dela financeiro, você conversar igualzinho ela, a mesma língua ali, tudo. Então, flui, porque você está se conectando com ela. E aí, ela conta sobre a vida dela, sobre a família, sobre a mãe, o pai. E aí, você vai... Fica até mais fácil falar de vendas. Alcançando um ponto muito importante dentro dela. E aí, ali, já foi ali automaticamente a venda, né? E o legal também, Thaís, aí, que elas também falaram, né, sobre a venda lá, quando elas conheceram a Sorrix, é que o Dr. André, ele é super acessível. Sim. Acho que a gente tem ali a nossa linha de frente, né, os departamentos ali e tudo, mas, olha, esse assunto realmente você vai ter que falar com o Dr. André, então. Eu vejo que ele faz vários encontros individuais, Rogério também, né, cada um ali com a sua inteligência, para dar mais segurança e transferir mais conhecimento mesmo, né? E eu também vejo que o time de vocês usufrui bastante disso. A gente tem as consultoras de campo ali, a Viviane, que está ali à frente com vocês para ajudar a desenvolver, treinar. Ó, isso aqui não tá legal, vamos alterar. E também a gente tem os treinamentos do Venda Mais, que elas também estão sendo legal, né? destaques ali. Todo encontro. É muito bom, né? É um evento, né? A gente sempre vai. Acho que a gente nunca faltou, né? A gente nunca faltou. A gente usufruem realmente do que a franquia... Legal. Porque legal, é algo que... Na convenção, muda pra vocês? Muito. Na convenção que teve, né? Muitos franqueados procuraram a gente, querendo saber o que a gente estava fazendo. A gente falou, gente, a gente só usa mesmo que a franquia orienta. É só isso. Não, mas tem o mérito de vocês também, não é só isso não. Gente, e eu fico muito feliz, assim, que, né, como eu falei, ali na frente da expansão, é exatamente isso que eu tento transferir o tempo todo para eles. É executar aquilo que a gente passa para vocês. E quando a gente fala dos métodos comerciais, né, de ter uma cultura comercial, não basta só a gente falar e tal, tem que fazer isso. Você tem que inserir a equipe, né? Daí, quando a gente vê a responsabilidade do franqueado, todo mundo, né? Você coloca as pessoas ali num evento e você parabeniza ali na frente de todo mundo, né? Todo o esforço que elas tiveram, isso engaja, faz elas ter a sensação de pertencimento. Todo ser humano busca isso. Pertencer a algo, né? Ser reconhecido pelo esforço. Sim, isso é muito importante. Nossa, pra gente, toda vez que a gente vai, a gente é a última a sair. Lá do Venda Mais, a gente é a última a sair. Porque é muito bom você ter pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, pelas passaram mesmas lá atrás. dúvidas. Não, mas então é que a gente antes... sempre divide muito isso. Antes, a gente achava que só a gente tinha problema. A gente falava, meu Deus, a gente tá fazendo tudo errado. Mas todo mundo tá arrasando e a gente tá aqui. Aí, ter essa conversa com toda a equipe ali, né? Dos franqueados você também. vê que, gente, tá todo mundo no mesmo barco. O seu problema é o meu também. E tá tudo bem. E a gente começou a ver. E aí depois foi mudando muito. Foi mudando muito, cabeça. Então, assim, antes a gente ficava se cobrando muito, achando que a gente estava errando. E não, faz parte do processo isso também. E todo mundo tem problema. E todo mundo. É aquilo, ó, pra vocês verem, né, a importância da franqueadora, né? Que é aquilo que eu falei. Quando vocês levam um problema até nós, toda a equipe ali, né? Vai tentar resolver de alguma forma, dependente do seu departamento. Isso acontece no dia a dia de vocês também. Né? Mas elas viraram referência, Thaisa, porque elas, depois desse período de maturidade com o Mogi, elas tiveram uma oportunidade em janeiro, que foi a segunda unidade, né? São Miguel. Sim. E desde lá, elas vêm sendo destaque de faturamento. Inclusive, bateram meta todos os meses. Parabéns. Sensacional. Não, espetacular. E aí, por isso que no encontro, quando a gente reúne os franqueados, vem, né? Mas o que vocês estão fazendo? Outro benefício de fazer parte da franquia. Você ter a troca, né? Essa troca com os franqueados é muito bacana. Até a gente teve, né? Acho que a nossa virada de chave foi quando também a gente conversou com o Dr. Juliano. Que a gente, que é um baita... Outro case também. Meu Deus do céu. Juju, um beijo pra você! A gente chama ele de Juju. Muito bom. E aí
aí, assim, foi mesmo. a gente faz acontecer, a gente não tem vergonha. Acho que isso que é o mais legal, sabe? Sim, porque, assim, planejamento, a gente foi na cara e na coragem. Bem sincera. A gente foi na cara e na coragem. Vamos fazer acontecer. E aí eu falei, oi, Juliano, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho. Porque ele também é referência para quem também tá escutando. O Juliano é um dos franqueados. Foi o primeiro franqueado, né? Hoje ele está aí com 5 unidades já. Tem seu destaque de faturamento. O primeiro ano ali de inauguração dele, de uma operação dele. 3,5 milhões, não foi 3 milhões. Ele é top, ele é top. E aí eu lembro que assim, eu falei, oi, tudo bem? Aí ele é mais na dele um pouquinho, né? Ele fala, ai meu Deus, quem que é essa louca? Aí a Thalita, não acredito que você falou. Vamos embora, vamos. E é importante ter essa humildade também, de você vamos embora, vamos perguntar, buscar, vamos. Né? E aí eu lembro que ele foi se abrindo, ele foi vendo que a gente era legal. E aí ele assim, sensacional. Ele ajudou muito a gente em várias coisas que a gente tava dando cabeçada. Ele ajudou e também já deu uma prensa já, né, onde a gente precisava mudar. Ele abriu muito os nossos olhos. De tudo ali, né? E uma pessoa que tá vivendo aquilo, né? Então, quando a gente tem muito esse acolhimento, o doutor André também, o Rogério, todo mundo lá na franquia. Só que quando a gente ouve de uma pessoa que tá ali todos os dias vivendo aquilo, parece que é um pouquinho diferente, sabe? Ele também foi. Lá atrás também, ele foi desenvolvido pelo Dr. André. Então, ele também viu ele também viu vantagem ali, né? Desse desenvolvimento. E a gente sabe que por mais que tenha um modelo, tenha um padrão, é o mérito de vocês que estão ali na frente, né, gente? E aí essa troca de vocês, que você falou, a gente tá passando pelo mesmo problema que o outro franqueado. Mas como a gente tá lidando com isso, né? O negócio não é o problema, é a solução. Preciso tirar isso da frente. Como é que vocês vão resolver, né? E ele foi, assim, um divisor de águas, né? Foi. A gente fala, assim, com essa conversa que nós tivemos, todo esse acompanhamento. E aí ele falou, né, Thalita, você tem um tempo para você decidir. Ou você vai ficar no atendimento, ou você vai para administração. Tem isso também. E ele foi, aí ainda eu falei pra Má, ai meu Deus, mas como vai ser? Meus era pegada, horto. E aí foi quando a gente realmente viu isso. Porque se você não tá ali de cima olhando tudo que tá acontecendo, você perde muita coisa. Fica fechado dentro do consultório. E aproveitando também esse gancho da ajuda, né, do que faz diferença, eu queria saber o que a Sorrix oferece para vocês que mais facilita no dia a dia aí e principalmente para obter os resultados incríveis que vocês têm aí nesses últimos tempos. Foi toda essa metodologia, né, que eles passam, os treinamentos. Então, treinamento para os colaboradores, para nós, as ferramentas de sistema, cartão, facilita muito, né? Então, toda essa base, principalmente comercial, né, que é o foco ali, tem toda semana os treinamentos. Então, isso ajuda muito para que eles melhorem, nós também. E a gente vá tendo ali um processo muito mais flexível dentro do nosso dia a dia mesmo. E eu volto a falar, a proximidade é muito importante, né? Essa questão de estar ali treinando, né, equipe diretamente para o comercial ou para o dentista avaliador, né? Trazendo aí referências que a gente traz no mercado ali, falando de cada assunto, para manter realmente a equipe engajada, cada um entender o seu papel. Energia conta muito, né? Muito. Eu lembro até hoje, foi a primeira meta que vocês bateram, que vocês fizeram um vídeo. Foi a primeira? Gente, a gente tem que guardar esse vídeo. As meninas, a gente chorou de alegria com vocês. Foi muito legal. Acho que em março, né? A gente abriu em outubro de 2020 e aí a primeira meta foi em março de 2021. Nossa, a gente demorou. Por isso que cada um tem o seu tempo, né? Mas tá no tempo. Né? Então, foi ali os 6 meses. Foi. Mas nisso também tiveram ali os desafios de perca de equipe, troca. Não tinha equipe, na verdade, né? Era só a gente. Não tinha equipe. E aí, quando ajustou, já logo em seguida já vieram os resultados. Muito. Foram muitos desafios, né? Tanto que agora, com a segunda unidade, a gente trouxe uma bagagem totalmente diferente. E aí, graças a Deus, estamos batendo metas todos os meses. Mas foi uma bagagem que a gente trouxe de tudo isso que nós passamos. Então, a questão de você fortalecer a equipe e nós, né, conseguimos também visualizar, né, o caminho ali da venda.
Então, antes a gente focava muito no problema. Depois que a gente começou a focar na venda, então, os problemas... Você tá com problema? Vamos vender. Você tá com algum BO pra resolver? Vamos vender. A venda vai resolver. Mas vamos vender mais um pouco? E aí a gente ficou nisso. A gente resolve o problema, mas tem que vender. Bora vender. E é entender também que os problemas não vão acabar, não vão sumir. Todo dia vai ter. Vai fazer vocês obterem o sucesso ali, como vocês vão lidar com eles. Exato, então, a gente tem as ferramentas, isso aqui é prioridade, isso não é, então vamos devagar. E assim, tem a franquia, tá com uma equipe remando na mesma direção. Se tiver uma ali que não tá afim, troca. Isso. Porque senão contamina toda a equipe. Isso. Então tem que estar todo mundo vibrando ali. A cada R$100 que entra, uhul! E a gente faz isso. Olha, é engraçado que a voz de todo mundo lá das 2 unidades é a mesma. No telefone, quando eu ligo, eu não sei quem é. Eu liguei pra Mogi São Miguel. Mas é que a gente conseguiu abrir a nossa mente para isso. Sim. E foi que eu falei muito na convenção para eles. A gente fica focando muito assim, não que a gente não vai resolver, a gente sempre resolve os problemas. Mas quando vinha um problema, a nossa energia parece que, caía. Então a gente começou, não, vamos, energia positiva, vamos focar no que realmente a gente precisa ali. E aí a gente conseguiu ter um equilíbrio, porque problema sempre vai ter. Se a gente ficar sempre sendo dominado por eles, a gente vai perdendo a força, vai perdendo e vai caindo. A energia vai ficando escura, e aí quando você vê a equipe toda já tá desanimada, né? E não. A gente, bora lá, bom dia, buzina. A gente tem a buzina, a gente tem um monte de coisa. Nossa, lá na isso é muito clínica. importante, Às vezes a gente ia na sala, chorava, saía da sala, força total, energia, vai dar tempo, e as duas gente. lá, com dor de barriga, já de medo. É isso aí, mas é exatamente. Que história, que energia também que essas duas têm, né, Thaísa? Muito. Vocês são referências lá dentro da franquia todos os dias. A gente usa os exemplos. Sempre tem. O tempo todo. Perguntando. Eu tô ali com os meus futuros franqueados conversando, falo, olha, vocês precisam usar nossas ferramentas. Olha, essas aqui, elas são as franqueadas de tal unidade, elas estão obtendo sucesso. Ela faz o material dela, né? Então, vocês realmente, vocês vivem o que a franquia passa para vocês, né? Vocês não só executam, né? É uma questão de vivência diária ali e pertencimento. E passaram dessa fase, tipo, será? Não. Isso, vamos executar, porque a ferramenta dá certo, ela foi testada, ela foi validada, e a gente vai fazer acontecer. E assim, a gente não tem tempo pra... não, tem que dar certo. Tem que dar certo e bora lá, vamos. Então, a gente é muito assim, né? A gente é muito doida às vezes. Então, quando que surgiu São Miguel? Foi em novembro? Foi em outubro. Finalzinho eu tava de 7 meses, tava grávida da minha 2ª gestação, e aí eu sou meio doida, né? Aí eu mandei pra ela, olha ali São Miguel vendendo. Aí ela, ai, nossa, olha que legal! Será? Barriguda. Foi isso mesmo. E aí a gente foi atrás, né? A gente sempre teve o sonho de ter mais outras unidades. Isso tinha, né? Já tinha. Já tava na parte de implantação. Aí quando a gente foi a primeira vez conversar com o Dr. André, ele fez essa pergunta, né? Quantas clínicas vocês querem ter? Aí na época a gente falou 3, hoje a gente já tá em 10. Olha, já estão adiantando minha próxima pergunta. E aí eu lembro que eu falava assim muito nas minhas orações, que com 2 anos eu gostaria de ter uma 2ª unidade. E a gente não se ligou nisso, mas o dia que nós fomos visitar São Miguel foi o dia que nós completávamos 2 anos de Mogi. E nós visitamos, a franqueada mostrou pra gente tudo. E aí começou um negocinho no nosso coração. Porque até então nós estávamos nos planejando para abrir, né? Onde a gente já comprou a praça. Só que a gente ia passar por obra. Então, a gente ficou pensando, meu Deus, né? Marília já ia ter o bebê, e aí eu ia ter que ficar na obra, ela ia ter o bebê, e como que a gente ia fazer isso? Ai, gente, e as coisas foram acontecendo. A importância da gente saber onde quer chegar e quem nós queremos do nosso lado, lembra que eu disse, a gente cria oportunidades, né? Então... Por mais que eu tava grávida, tal, louca, né? Porque se fosse uma pessoa normal, eu ia falar, não. Vou esperar essa fase passar. Não vamos, tá doida? E eu, bora. E aí, Marília? Não sei, vamos viver. Não sei, vamos viver. Quanto tempo você vai ficar fora? Não sei, vamos viver. Fiquei 8 dias fora da clínica. E teve um porém também. A gente tava com um contrato já, né? Com outro ponto. É verdade, que a gente ia... Olha, você viu como que é nossa história? Aí a gente já tinha negociado
Aluguel, a gente já tinha... eu tinha enviado toda a papelada do fiador. E aí só tava para ele assinar e eu assinar, né? Nós assinarmos e bora. E aí nisso, São Miguel colocou no grupo que tava vendendo e tal. Aí a gente... Nossa, e agora, né? Mas a gente já mandou a papelada, já, né? O cara já deixou. Vocês começaram em outubro, mas de fato assumiram em janeiro. Lembro. A conversa, né? Foi o início, né? Em outubro. E aí a gente pegou e falou, vamos lá ver, né? Daí vimos, aí voltamos assim, pensativa. E o cara do aluguel não dava resposta. O outro não dava resposta. Sumiu. Era pra ser. Aí eu falava com o cara da imobiliária, eu acho que eles baixaram um pouco o valor, e são 2 irmãos, e não estão se entendendo. Aí eu falei, então, agora eu também não quero mais. Então, se a gente tivesse assinado, porque assim, a gente mandou, e foi no outro dia que São Miguel veio com essa proposta. Então, a gente não teria mais oportunidade, porque a gente já teria assinado com um ponto comercial. O que deu pra perceber, então, que toda vez que vocês estão próximas a assinar um contrato, tudo muda. Verdade. Tudo muda. É verdade. Coisas acontecem. Acho que é Deus mesmo cuidando muito da gente. Ai, que legal, e vocês criando as próprias oportunidades, né? Porque desde que vocês assumiram São Miguel ali, todos os meses bateram meta. A gente foi gravar um material, né, da expansão lá na unidade de São Miguel e eu vi o quadro de gestão à vista lá na sala, né? A meta delas é serem destaque no jantar que a gente tem no final do ano. Que incrível. Mas já tô aí praticamente aí 80%, não posso dar uma prévia, né? E foi engraçado porque eu gosto muito dessas coisas de mapa dos sonhos. A gente também, lei da atração. Eu gosto. Aí eu cheguei na primeira semana na clínica, minha cabeça parecia que ia explodir de tanta coisa. Aí eu peguei o quadrinho, coloquei na parede, escrevi mapa dos sonhos. E aí eu fui colocando tudo mais baixo, assim, né? Os números. Aí a colaboradora que já tá com a gente há um tempo falou, não, doutora, coloca como maior faturamento. Eu falei, verdade. Aí eu apaguei, coloquei tudo de novo e atingimos todos os meses os números que foram colocados. Maravilhoso, gente. Foi muito Inclusive, elas estão aqui hoje, né? Final do mês é difícil pra tirar da clínica. Dia 31. Mogi já bateu meta, parabéns. Ai, gente, parabéns. São Miguel vai hoje, tenho certeza. Hoje vai. Falta muito pouco. Esse número é nosso maior número desde que a gente abriu, né? Desde janeiro. E com certeza... Só crescendo. Mas hoje eu vejo a trajetória, também vejo o benefício de um padrão de cultura, de conexão com o cliente, de desenvolvimento, de vocês estarem ali compartilhando histórias realmente de vocês mesmos para outros franqueados que estão no mesmo caminho, né? Mas também tem o mérito de vocês, sem sombra de dúvidas. Sem dúvidas. São Miguel, que a gente está falando aqui, era uma unidade que já estava em funcionamento, teve a oportunidade de repasse, e vocês viram essa oportunidade e hoje... Literalmente, já tem lá 6 troféus, vai chegar o 7º aí para vocês. E Mogi, que foi o primeiro case também, teve o período de maturidade, foi fundamental. Tudo que vocês passaram ali, acredito que não tem como tirar e nem pôr nada, né? Porque senão não estaria aqui hoje. É a nossa história, né? É a história de vocês. E é muito gratificante a gente ver. A gente tá aqui compartilhando realmente essa sinergia. É a energia de vocês. Lembrando que elas são sócias, né? Então, tem briga? Fala pra gente, vai. 1, 2, 3 e... Mas o importante é que vocês... conseguem resolver. Têm maturidade. Sim, a questão, assim, da sociedade não é fácil. É como se fosse um casamento mesmo, né? Sim. A gente tem... Na verdade, desde a época da faculdade, a gente já via isso, né? Às vezes a gente tinha diferenças, mas a gente era dupla. A gente tinha que estar ali, mesmo que irritado. Completa outra. Você esqueceu o grau cirúrgico. Mas era você. Ai, o canudinho. O canudinho, um monte de coisa. Ai... E assim, a gente viu tantas pessoas que se desfizeram, até amizade, e a gente tava ali, firme e forte, sempre. E então, quando a gente abriu, foi um desafio, porque é muita responsabilidade, né? A gente brinca, a gente tem nossas brincadeiras, mas é muita responsabilidade. Então, tinha noite sem dormir, acordava morrendo de medo, né? E aí, depois que isso foi passando. Então, muitas vezes a gente teve esse atrito
E é muito bacana até quando tem a franquia, porque não é nenhum nem outro, né? É o que a franquia propõe ali, né? O que a franquia, o pensamento, o método, o jeito, até a cor, né? Que eu acho que se não tivesse nem o design, ia ter briga até por causa de cor, né? Mas isso é uma questão que, se você for escolher uma pessoa, né? Que um sócio, tenha uma pessoa que você confia, que sabe que vai batalhar, que vai realmente dar o máximo junto com você. Que foi porque os diferenciais, assim, as diferenças, elas existem, né? Pessoas, cada um tem ali o seu individual, mas é entender que o ideal de vocês, os sonhos, são os mesmos, né? Isso é extremamente importante, porque vocês sabem onde vocês querem chegar e querem chegar juntas. Então, as diferenças ficam pequenininhas à frente disso, né? Assim, é uma fase que eu acredito que seja normal, né? Porque a gente é amigas e aí sócias. Então, assim, tem que até separar. a gente entender isso levou muito tempo. Então, por muitas vezes a gente ficava, acho que com a amizade muito alta e a gente não conseguia separar. E aí, acho que a partir do momento que a gente conseguiu ver que... Eu nem sei descrever mais como que tá o nível. Porque é algo que, assim, a gente pode brigar, mas a gente... Não sei o que acontece que a gente tá aqui. A gente dá risada, a gente olha, mas é isso, tá? É isso. Então... Porque tá bem alinhado pra vocês o negócio em si. Qual é a responsabilidade de cada uma? Acho que é um sentimento que foi além, entendeu? Então, assim, acho que passou de amiga, de sócia e tá em algo que... A gente não sabe explicar, mas... E como que vocês fizeram com a organização das duas unidades? A gente dividiu, né? Aí, como eu estava parindo, fiquei com Mogi, né? Para poder organizar tudo, porque eu moro em Mogi também. E aí, a Thalita ficou com São Miguel, porque ela mora em Suzano. Então, estava mais próxima ali dela também. A gente tinha que separar, né? Porque é muita coisa, né? Então, logística também fica... não tinha como também. Então, aí, se você tem que estar vivendo, né? Então, eu encontro até pessoas que não são do ramo, que querem administrar de longe. Existe essa possibilidade, mas se você não está ali... Como que você vai dar total orientação e saber o que está acontecendo, né? Então, como ela voltou, né, depois da questão da gestação, tudo que teve a bebê, ficou em Mogi, eu fui para São Miguel, e aí o engraçado é que, assim, quando nós estávamos em Mogi, nós éramos em duas, né? Então, a gente conseguia dividir melhor toda essa bagagem, né, de responsabilidades. Aí, quando ficou a gente com total... Mais um desafio. Nossa, foi outro desafio. Era um cansaço mental, assim, que a gente ficava. Mas aí agora, assim, também foi uma coisa que foi passando, estruturando a equipe. Sim. Quando você pega uma clínica de repasse, você pega já BO também, né? Muitos problemas. Da antiga gestão, né? E graças a Deus foi algo que a gente conseguiu saber lidar e com calma. Eu mudei, assim, completamente, porque eu sempre fui mais estressada e eu percebi que isso não ia estar me levando a lugar nenhum, né? Então, quando chegava o problema, eu respirava, ia lá no andar de cima, ficava lá olhando para o estacionamento para conseguir, porque era uma bagagem de problemas e de treinamento. Sim. Então, até eu conseguir direcionar tudo, aí quando acalmou, aí ufa, e hoje a gente consegue coordenar bem melhor. Porque, na verdade, essa é a faculdade do empreendedorismo. Vocês aprenderam odontologia lá nos 5, 6 anos, mais especialização e tudo mais. Então, ali, abrir uma boca, mexer nos dentes, poxa, e agora? O empreendedorismo, não. São pessoas, né? Dia a dia. Eu vim aqui hoje uma pergunta que eu falei, eu preciso saber delas. Eita. Qual que é a fórmula de sucesso para as duas unidades baterem meta todos os meses? Nem te conto. Não, gente, porque assim, é destaque, a gente compartilha, né? A gente sabe que o time de vocês, ambas as unidades, estão em treinamento. Elas trabalham bastante a questão das ferramentas, né? Indique Ganhe, a Viviane adora, porque é outro ponto também, outra ferramenta fantástica na Sorrix. Vocês têm ali uma pontuação ali dos próprios pacientes acima.
Mas a gente precisa saber, né, Thaís? A Thaís também tem Eu uma quero curiosidade. saber, gente. Eu quero saber, porque eu uso o exemplo o tempo todo, entendeu? Eu fico ali só, né, vendendo vocês o tempo todo. Falo, olha aqui, é isso. Eu fico vendendo. Qual Então, que é a eu quero principal saber. ferramenta ali que a Sorrix ela oferece para vocês que, assim, é essencial para os resultados? Além do mérito de vocês, é claro. Bom, a gente foi assim, o que fez total diferencial foi a questão da gente se apegar no funil de vendas. Então, o que a franquia, ela ensina sobre o funil de vendas é o que funciona. Então, foi isso que nós nos apegamos totalmente. Então, começa marketing digital, a gente fica ali no pé para trazer, né, a quantidade que nós precisamos. E aí, dali, ele trazendo o funil, ele funciona Ele acontece, perfeitamente. Seu time entendeu isso? Entendeu. Depois de 3 anos. Olha, depois de 3 Foi necessário anos. vocês aprenderem primeiro, Foi. entenderem como Depois funciona que a para gente- transferir. Depois que a Exato. gente aprendeu, porque assim, é aquilo, a gente falava, só que no fundo a gente entendia mesmo bolufas. ficava com aquele ponto de interrogação. Aí quando você fala pro colaborador, ele também fica com aquele ponto de interrogação. Aí quando ele faz acontecer, ele fala, caramba, olha, acontece mesmo. Então, isso que é o gostoso. Então, foi com certeza, né, um dos pontos, um dos diferenciais do funil de vendas. É a gente ter realmente estabelecido o quanto que nós precisamos para amanhã. Então, a gente tem lá a quantidade que elas precisam entrar em contato, a quantidade que elas precisam agendar, a quantidade de presença. De acordo com essa presença, nós vamos ter os fechamentos. E vocês também investem em desenvolvimento delas por fora, além do que a franquia? Sim. Nós também fazemos cursos por fora, a gente também faz reuniões, onde a gente passa essa bagagem. Esse feedback. Então, isso é muito importante, porque a gente vai somando, né? Sim. Somando, então às vezes a gente também faz cursos e aí a gente repassa para elas uma coisa mais mastigada ali, daquele essencial que nós precisamos e vamos moldando. Então, quando a gente entendeu que é esse modelo, lá no comercial tem o triângulo, o funil certinho lá da quantidade. E nas vendas, o que foi a virada de chave é a conexão. Então, a partir do momento que nós... Técnica de rapport, né? A conexão com o paciente, entender ele, entender as emoções, essa troca, a confiança é quando a venda acontece. Exatamente. É receita para faturar todos os dias. Mogi também é a mesma coisa? Replica? Mesma coisa. Então, toda essa parte, todo esse fluxo comercial, ele tem que existir. Então, tipo, agendamento, presença, toda essa parte. E também a venda em si, né? Conexão. Gente, se conecte com o paciente. Se você não se conectar, não sai venda. Então, isso é muito importante. Ficar naquilo de, é só o dente tal, valor não, tal. eu brinco, eu falo, gente, o que menos a gente fala é sobre dente, às vezes, na hora. A última coisa é falar sobre o dente e tal. Por quê? Porque você está se conectando com aquele paciente. Você tem que entender o perfil dele também financeiro, para chegar em algo bacana, personalizado para ele. Então, isso é muito importante, Entender o seu paciente, Entender o paciente, né? Então... ele tá, tipo, falando você fala também. Senão você tá falando uma outra linguagem que ele não tá entendendo nada. Então, isso é muito importante, né? E a energia, tem que fazer acontecer o negócio. Então, quando você se dedica, você corre atrás, tudo flui. Que legal. Deixa um conselho, a gente já tá quase chegando ao fim, né? Que pena. A gente tava aqui a manhã toda conversando. Não, dia, gente. A gente tem muita coisa pra falar. Um conselho realmente para dentista e recém-formado, até mesmo dentista que queira realmente investir no modelo de negócio. Vale a pena? Muito. Vale. O que facilitou para vocês lá atrás, hoje, no desenvolvimento, no crescimento que vocês estão? Bom, sem o modelo, sem a franquia, a gente não ia saber para onde ir. Então, exatamente a direção. Vai para esse caminho. Que se não tivesse a franquia, a gente ia estar viajando na maionese. Patinando, né? A gente aprendeu, assim, muito que a caída, ela acontece, isso pode acontecer, mas também vem depois a subida, né? A gente não se desesperar e a gente, na hora que cair, a gente já ter a estratégia de onde a gente vai melhorar. Sim. O que foi um diferencial na franquia foi tudo que vocês vêm fazendo com a gente, né? Então, todo esse preparo, esse amadurecimento, os conselhos, os cursos, as conversas, a troca, né? E como você falou,
do Dr. André, super acessível, toda a equipe. Isso é algo que deixou a gente muito segura. Sim. Mas foi com o tempo. Foi com o tempo. Então, um conselho, invista realmente numa franquia onde você se sinta acolhido. Onde você sinta segurança. Sim. Deu um problema, vai acontecer. Você tem para quem recorrer. Sim. Não pessoas que vão fechar a porta, vão falar, o problema é seu, né? Então, pessoas que vão te ajudar a crescer, que vão pegar ele na sua mão, olha, faz assim, faz assim, faz assim. Então, meu conselho seria isso, invista realmente numa franquia onde você sinta essa segurança. E projeção, né, Thaís? Que a gente tá curiosa pra saber. Eu quero saber, porque eu amo falar assim, olha, sabe tal franqueado? Então, já tem 3 unidades. E aí, vamos? Projeção aí pra 2025, que pode ser que aconteça bastante coisa até nesse meio caminho aí. Com a terceira, com certeza. Acho que Suzano sai, né? Daqui a pouco. Sai. Tem certeza. Não me fale esse ano, pelo amor de Deus. Na verdade, hoje eu trouxe uma cotação de bolsa. Ai, tipo, daqui a 5 meses a gente lá, ai meu Deus. O medo, ele existe. Sempre vai existir. Com medo mesmo. Acho que se a gente abrir 10 unidades na inauguração, a gente tem aquele friozinho na barriga, né? Tem. Só que, porque cada um é diferente. Por exemplo, o perfil de São Miguel é totalmente diferente de Mogi. E foi, assim, algo que até a gente se surpreendeu muito, né? É um público mais velho, que procura mais sobre implante, prótese. Tanto que nós investimos na panorâmica agora. E possivelmente uma outra unidade vai trazer outro público, outros desafios. Então, a gente quer 2025 já tá com a terceira. Que legal. É porque vocês estão à frente também, por isso que vocês têm esses insights. Então, vocês também extraem o que há de melhor da região e trabalham em cima disso, né? O mérito é todo de vocês. Obrigada. Thaisa, mais alguma pergunta? A gente ficaria aqui, né? Ai, gente, eu passaria o dia aqui, mas... Não tenho mais uma pergunta, é só parabenizar mesmo. A gente vê história incrível que vocês estão construindo. À frente de uma conversa, num almoço, num café. Hoje chegando aí a 3 unidades praticamente, bem-sucedidas. Vocês são exemplos dentro da franquia e a gente tem muito orgulho disso, né? E a gente quer ver cada vez mais uma trajetória aí, né? Durante todo esse percurso aí com a Sorrix, vocês prosperando cada vez mais. Trajetória que inspira, né? Muito mesmo. A gente falou aqui de sentimentos, medo, insegurança, que está em todas as partes das nossas vidas, principalmente em tomadas de decisões. Mas quando vocês extraem, né, usufrui o que há de melhor, a Sorrix, ela proporciona diversos benefícios aos franqueados. E vocês estão lá compartilhando isso, absorvendo, transferindo para a equipe. Eu falo sempre, a consequência são os resultados. Vocês sendo referência na região e prosperando cada vez mais nos negócios. Amém. Obrigada. Quantos elogios, né? Olha! Mas é muita inspiração mesmo. A gente se inspira como com certeza. mulher, né? Como profissionais também, porque hoje nós trabalhamos para uma empresa, mas nós somos as empreendedoras ali do nosso departamento, né? Exatamente. Então, quando a gente vê a maneira como vocês encaram os desafios, que vocês não correm mais desse medo, né? Ele existe, ele sempre vai existir. Mas a gente vai bater de frente, a gente vai lidar. Isso é inspirador, realmente. E no final a gente vai conseguir. Consegue. Já conseguiu. E então, nunca deixar ninguém te diminuir. Né? Você sabe o seu potencial. Colocando, né, com fé em Deus e você tendo aqueles seus objetivos. Não, eu vou realmente ir atrás. Não vou desistir. Você vai cair uma vez, vai cair outra, mais uma hora você vai chegar. E detalhe também, né? Elas têm vida fora. Não, a gente tá falando só do profissional aqui, né? Mas... A doutora Marília com barrigão, a Sereninha quase nascendo, pegando outra unidade. A doutora Thalita, mãe de pet. Já tá lá na creche. Já me mandaram vídeos, já. Na creche, gente. Quem aguenta? Esse desafio, né? Caderninho diário. Oi, que belezinha. Minha amiga me mandou. Nossa, tá melhor do que a creche do meu filho. Que chique essa creche aí. E a gente vê o quanto é desafiador, né? Vocês deixarem a vida de vocês lá, todos os dias, a vida pessoal, a família, os filhos peludos. E vir, né, a sua filha tão pequenininha, 7 meses aí, né? Ela ia junto comigo, né? Ia junto, ficava lá enquanto tava na clínica. Não tem tempo ruim. Acho que essa é a nossa essência, né? A gente não tem tempo ruim, a gente faz acontecer e acho que isso que faz a gente conseguir, né?
Então... logo que a Marília voltou para Mogi, aí eu ainda estava na clínica, que a gente ainda não tinha aberto, né? A clínica de São Miguel. Aí a gente tava lá, chegou a avaliação. Ela me dava, aí eu ficava lá. Minha experiência é zero, né? Aí eu ficava, meu Deus, não chora, por favor, não chora. E aí eu só ouvia ela lá na avaliação, aí daqui a pouco ela voltava, com o saltinho. Aí tem que dar de mamar. Aí dava. E foi o jeito, né? Foi o jeitinho. Pra gente conseguir ter a segunda unidade, né? Porque teve essa oportunidade, foi extremamente... Não tinha como a gente não aproveitar, foi realmente muito boa. E a gente vai, né? A gente, bora, então. Acho que ela é mais preocupada e eu sou mais, vamos. Então, acho que isso faz ser a medida certa, eu acho, né? Sim. Assim, então, a gente, vambora. Sim. No primeiro mês, a gente comprou uma panorâmica. Tem essa também. Olha, estava finalizando. Tem essa também. Eu não dou conta. Eu não dou conta dessas duas. Gente, que loucura. Não, você me mandou a proposta, eu né? mando as coisas doidas, mas né? sempre pensando no bem-estar do paciente, na facilidade. Mas elas conseguiram também, porque elas viram projeção e crescimento na unidade. Sim, claro. Vocês sempre souberam que não ia parar ali, né? E um pouquinho de loucura também, né? Tem que ter. Mas parece que quando a gente tem, assim, aquele objetivo, parece que aí que vem aquela coisa, aquela gana de vamos. Porque tá bem claro pra vocês onde vocês querem chegar. Isso faz total diferença também. Saber com quem é muito importante. Que vocês querem do lado, que vocês querem mantendo esse suporte, esse apoio, né? Que entra a parte da franquia, né? Vocês terem essa segurança de... Se a gente abrir 5, 6 unidades, eles vão estar lá com a gente. Sim. E sucesso. Obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês. Foi muito feliz lá de 2020. O quanto vocês amadureceram, o quanto vocês cresceram, o quanto vocês estão dedicadas ali ao negócio, né? Se preocupando sempre com o bem-estar do paciente, da equipe. E, paralelamente, vocês têm aí retorno, que é um modelo de negócio que a gente sabe que é sucesso, mas também tem ali a parte do franqueado. Sim. Sucesso, contem com a gente na questão de expansão, de treinamento, de desenvolvimento, tá? E eu sei que até o final do ano aí, pra gente finalizar 2023, vai ter mais destaque ali da unidade, que eu tenho certeza. Não tenho dúvidas que eu vou ter muito material para explorar aí de vocês ainda. Muito sucesso. Tomara. Parabéns, tá, meninas? Obrigada, foi um prazer estar aqui, gente. Agradece. A gente ficou muito feliz com o convite. A gente tem um carinho enorme pela Sorrix, por todos vocês. Vocês são excelentes no que fazem, dá para ver o amor nos olhos. Com certeza, né? Com certeza. E o Dr. André está rodeado de pessoas que realmente sonham junto com ele. Isso faz total diferença. Sem dúvidas. Obrigada. Pessoal, muito obrigada aí pela participação, né? Espero que vocês extraiam realmente essa 1 hora que a gente conversou aqui, porque realmente é uma história inspiradora. Alinhamento sociedade, usufruem de todos os benefícios aí que a Sorrix oferece, os diferenciais, as ferramentas. E a consequência, a gente fala sempre, é prosperando na região, é sendo referência, e aí também tendo um modelo, um retorno financeiro, que o dentista também ele consegue ter ali o controle de toda a operação, tá? Até a próxima. Fechou?